Esse é o nosso terceiro vídeo da série do método trapezoidal implícito. Tá? Então, nos dois primeiros vídeos anteriores, a gente viu o que é o método trapezoidal implícito, o seu algoritmo e aplicamos ele para um caso unidimensional. Tá? Então, nesse terceiro vídeo, a gente vai aplicar ele para o caso multidimensional agora, tá? Com mais de uma variável. Então, fica recomendado aí, porque para você assistir esse vídeo é necessário ter assistido aqueles dois anteriores, tá? Porque isso aqui é uma continuação. Então, só relembrando que o caso unidimensional, a gente resolve um sistema desse tipo aqui, né? dy dt igual a f de t, y. Tá? Então, esse y seria um conjunto de pontos, né? Só porém representando apenas uma variável. Tá? Então, vamos ver agora como é que ficaria no caso de mais de uma variável. Então, o que poderia ser feito, certo? É transformar essa f de t, y aqui, que com certeza tem outras variáveis aqui, numa matriz, certo? E esse dy dt ele vai ser um vetor contendo as variáveis a serem determinadas. Qualquer que seja seu sistema físico, então ele vai ter um conjunto das variáveis de entrada, né, e o conjunto das variáveis de saída. Tá? Então, são essas variáveis de saída que a gente quer determinar. Então, esse sistema físico, obviamente, que ele vai ser regido por um sistema de equações diferenciais ordinárias. Tá? Então, esse é o objetivo, certo? A gente achar quem são as saídas, né, que são as variáveis que a gente tem interesse. Então, a melhor forma de representar o nosso sistema seria por essa equação de estado aqui. Tá, então, o que queria assim? X pontos seriam as derivadas, né? Então, lá no sistema unidimensional, isso aqui seria dy dt, só que agora a gente representa o conjunto das variáveis x que a gente quer encontrar. E tudo isso daqui seria a nossa função f de t, y. Só que o que alterou agora? A gente tem esse vetor x, o vetor u, né, que são as entradas e as saídas, que nem está indicado aqui. Né? U são todas as entradas e X todas as saídas. E aí o que acontece mais? Teria essas matrizes A e B, que seriam os coeficientes desse sistema. Então, isso aí obviamente que vai depender do sistema físico que você está simulando. Se é um circuito elétrico, se é um sistema hidráulico, tá? Então, as equações do seu sistema, você vai agrupar ela na forma de matriz. Tá? Então, essa é uma forma de se aplicar o método trapezoidal implícito. Então, aquele algoritmo que a gente viu, ele também vai ser adequado para quando a função, ao invés de ter uma função f com uma variável, a gente teria uma equação de estado aqui representando todas as entradas com as respectivas saídas. Assim, no nosso algoritmo, o que queria mudar? A estrutura em si não muda, certo? A lógica da solução não vai mudar. O que vai mudar é o seguinte, é que aqui quando a gente tem a função f, né, e aqui também no preditor, seria uma equação matricial isso daí. Certo? Então, esse nosso delta seria um vetor, de tal forma que a gente tem que comparar, a fazer o teste de convergência aqui. Tá? Então, esse delta aqui, os elementos dentro do vetor teriam que ser menores que a tolerância estabelecida. Certo? Então, o maior dos elementos desse vetor delta tem que ser menor que a tolerância estabelecida. Então, basicamente é isso que vai mudar no algoritmo. Para a gente ver um exemplo de aplicação do trapezoidal implícito para mais de uma variável, vamos analisar o pêndulo simples aqui. Tá? Então, o pêndulo simples foi escolhido porque, obviamente, que ele é bem intuitivo, a solução dele, e ele é amplamente difundido aí, né? Nas aulas de cálculo, equações diferenciais, nas aulas de física também. Então, é um sistema bastante conhecido, o pêndulo simples. Então, o que a gente teria aqui? A gente teria uma determinada massa, que ela começaria aqui nesse ponto 1. Então, aqui nesse centro está amarrado o pêndulo. Então, a nossa referência vai ser aqui.
aqui no ponto 2, então a gente tem menos delta para um lado e mais delta para o outro. Tá? Então a gente traz essa massa aqui para a posição menos delta, onde está a posição 1, e vai soltar. Então o que acontece com o pêndulo mesmo? A velocidade vai caindo, vai aumentando, perdão, de 1 para 2. Aqui no ponto 2 atinge o seu valor máximo e o pêndulo vai começar a subir. Só que aí ele vai começar a perder a velocidade. Aí no ponto 3, né, ele vai estar com um ângulo de mais delta, a velocidade vai se anular e aí ele vai começar a descer de novo. E aí novamente acelera, no ponto 2 atinge o valor máximo e vai desacelerando até chegar no ponto 1. E aí repete o ciclo. Tá? Então é um sistema bem simples de entender intuitivamente. O pêndulo é regido pela seguinte equação, pela essa equação 5.22. A gente vê que é uma equação diferencial de segunda ordem. Tá? Θ seria o ângulo, certo? O comportamento do ângulo, que é regido por essa equação. Então a gente tem que o θ é o ângulo que ele está oscilando, g seria a aceleração da gravidade e L seria o comprimento, né, do pêndulo. Tá? Então, aqui como está uma equação de segunda ordem, vamos transformar ela em duas equações de primeira ordem, para facilitar a gente usar o método trapezoidal implícito. Então a gente sabe que a velocidade é dada por isso daqui, certo? A velocidade é a derivada do ângulo em relação ao tempo, né? Aí combinando essa equação 5.23 com a 5.22, a gente obtém esse seguinte sistema, né, de duas equações e duas variáveis. Tá? Então a gente tem aqui as variáveis que a gente tem que encontrar seria o ângulo, θ, a velocidade, né, que por sua vez são dadas por isso daqui. Tá? Então isso daqui é uma matriz, certo, que vai representar a nossa função f, seria essa daqui, certo? E o nosso y, se comparado com o caso unidimensional, seria isso daqui. Só que agora a gente está vendo que tem duas variáveis, certo? Então é isso aqui que a gente vai acrescentar no algoritmo. Então, para o pêndulo simples, a gente tem a solução analítica do nosso sistema, então. Tá? Então isso aqui, se vocês procurar lá nos livros de cálculo, nos livros de física, vocês vão achar essas soluções aqui. Então o ângulo seria dado por quê? Pelo ângulo inicial vezes cosseno de ômega-t. Então seria uma senoide. E a velocidade seria o quê? Seria menos o ômega vezes o ângulo inicial vezes o seno de ômega-t. O ômega é a frequência angular do pêndulo, que é dada por isso aqui, 1 sobre 2π que multiplica raiz de g sobre L. Tá? Então essa vai ser a frequência dessas duas senoides aqui. Voltando ao nosso pêndulo aqui, então vamos lembrar que ele começa com valor negativo, certo? O ponto inicial dele, de ângulo, e depois ele passa por zero e vai até o valor positivo. Tá? Essa que seria a variação angular dessa oscilação. Então a gente vê que essas soluções analíticas aqui, colocando elas num gráfico sem escala aqui, a gente pode ver o comportamento. Tá? Então, na posição 1, a curva vermelha representa o ângulo, a curva azul a velocidade. Então, inicialmente o ângulo começa com um valor negativo, aí a gente solta o pêndulo, então ele está com velocidade zero. Quando a velocidade atinge o valor máximo, o ângulo desse pêndulo ele passa por zero. Tá? E assim é o comportamento dele. Então, aí depois começa a desacelerar, aí passa por zero, então o ângulo está no valor máximo. Tá? Então, obviamente, isso aqui é bem intuitivo de se entender.